Olá, começa agora o Conversa com o Presidente, o primeiro programa de 2019, com o novo presidente da Câmara de Campinas, o vereador Marcos Bernardelli, a quem eu agradeço a presença aqui nos nossos estúdios. Olha, é uma satisfação. Eu quero crer que nós vamos ter aí uma extraordinária convivência. Eu tenho que me aprimorar nessas questões até institucionais, destes momentos junto a vocês aqui na TV Câmara, mas é um prazer estar em vossa companhia. O prazer é nosso também, presidente. A gente já começa falando como que é a presidência, como que o senhor vê estar nesse cargo agora, nesses próximos 2 anos? Olha, eu faço mais ou menos um retrospecto de quando eu estive presidente da OAB em Campinas. À época eu fui eleito com 34 anos de idade, o presidente mais jovem que assumiu a subseção aqui em Campinas, e tinha uma máxima entre os advogados que para ocupar aquela cadeira da presidência lá da Moraes Salles à época, você tinha que ter alguns predicados. Ser filho da PUC, torcer para a Ponte para o Guarani, ter um familiar na área jurídica, ser sócio da Hípica e alguns outros. Eu não tinha nenhum desses requisitos. Mas nos 9 anos de advocacia eu era um ferrenho defensor classista, porque antes da presidência eu fui secretário-geral. E eu trago essa máxima aqui para a cadeira da presidência da Câmara, que eu não preciso ser o melhor vereador da cidade, que eu tenho certeza que não sou, mas eu tenho que ser aquele melhor representante diretamente, inclusive eu, dos 33 vereadores, das questões administrativas dessa casa, que nós temos aqui aproximadamente 300 vidas que aqui permanece diuturnamente, e também tenho que ter a administração política no contexto da convivência com os próprios pares. São colegas que aqui estão também como eu, pelo voto popular, e eu tive a felicidade de ter sido eleito. É uma tarefa que me engrandece, é uma tarefa que eu tenho certeza que vai ser muito trabalhada, e eu estou fazendo, nós estamos fazendo, porque as decisões desde o dia que aqui chegamos, no dia 1º, são colegiadas. A mesa está decidindo de forma colegiada. Em específico, eu, o vereador Rodrigo da Farmadique, que é o primeiro secretário, e o vereador Campos Filho, que é o segundo secretário. Então o trabalho está sendo aí a 6 mãos nesse início de administração. Nós tomamos por decisão de não modificar nenhum quadro, quer efetivo, quer comissionado, porque a transição tem que ser harmônica, pacífica. Nós não precisamos sofrer aqui solução de continuidade nenhuma, porque a casa ela vem no norte, desde a administração do vereador Campos Filho, depois passando pelas 2 administrações do vereador Rafa Zimbaldi, e é esse norte que nós vamos trilhar também. Então, eu vejo, claro, com muita responsabilidade, porque é um dos poderes do município. Essa transição, como está funcionando? A sua tem alguma parte de um pessoal novo da sua equipe que está trabalhando junto com o pessoal que já está aqui, é isso? São 2 colaboradores que estão conversando aqui todas as manhãs, pelo menos em 1 ou 2 horas da manhã desses dias, tomando consciência e ciência do que nós temos em todos os setores, em todos os departamentos, em todas as diretorias, e eu quero ainda permanecer com esse trabalho pelos próximos 20 ou 30 dias, porque é que eu digo, o trabalho da casa, na minha ótica, eu não era secretário, não era vice-presidente, mas a gente observa e o trabalho vem sendo muito bem feito por todos, sem exceção. E eu não posso ter uma solução de continuidade por vaidade própria. A casa, ela anda por si só. Eu digo que os efetivos aqui são os motoristas. Nós somos aqui os passageiros. Daqui a 2 anos, outros virão. Então, nós temos que pensar sempre no crescer da instituição. E é com esse sentido que nós estamos nas questões, tratando das questões administrativas. O senhor já tem até um programa aí, umas alterações previstas para o Legislativo, para as sessões, como é que é isso? Nós temos as conversas que foram realizadas durante essa pequena campanha propriamente dita da presidência. Nós recebemos muitas sugestões de todos os vereadores, sem exceção. E o que nós abarcamos aqui é exatamente o que nós achamos viável para que nós possamos mudar, talvez até a própria lei orgânica do município,
e o regimento interno. Nós recepcionamos a proposta do colégio de líderes, que é muito importante, muitas coisas podem ser discutidas antes mesmo de chegar em plenário, e é de suma importância, porque todos poderão se manifestar ali nesse colégio, de uma forma explícita, democrática, não que eu não faça em plenário, mas em plenário as situações poderão já estar até bem mais suaves e resolvidas. Há uma outra questão que é a apresentação também de uma modificação contemplando o tempo de liderança da minoria, porque nós temos tempo de liderança dos partidos, tempo de liderança do governo, e não significa que o tempo de liderança da minoria vai ser o tempo de liderança da oposição ou dos independentes, porque essa vertente nós estamos construindo e essa minoria talvez seja contemplada com os partidos com menor número de vereadores, por exemplo, aqueles que têm um vereador cada qual, e isso também já foi delegado a um dos secretários para começar o trabalho de estudo, porque nós vamos implantar. E a outra situação são as emendas impositivas, que é um pleito também já muito, que ele vem sendo discutido na casa, mas não foi levado a efeito. Eu não tive nenhum problema de assumir o compromisso, de conduzir esse pleito dos vereadores. Olha, acho que sem exceção todos assim desejam, e também já foi delegado a um dos secretários da mesa os estudos. Então nós vamos fazer uma outra reunião dos líderes até para começar já a distribuir esses pleitos para que os estudos sejam acelerados e venhamos a ter aí um resultado de complementação para apresentação e votação em plenário até maio, junho deste ano ainda. O senhor já assume a presidência com votações importantes no primeiro semestre. O senhor gostaria de comentar sobre elas e como vai ser a condução da casa em relação a isso? O que nós estamos observando, e isso é no cenário nacional, aconteceu na capital do estado e hoje ela é matéria primeira em toda a discussão, tanto no Senado Federal como na Câmara Federal, que é a respeito da Previdência. E para cá chegou, em meados do ano passado, eu ainda era líder do governo, a questão relacionada à Camprev. Nós suspendemos de fato, não de direito, mas de fato, o andamento do projeto apresentado e fomos conversar com todas as instâncias. Fomos para o jurídico da prefeitura, conversamos com o secretário de Relações Institucionais, fomos para a Camprev conversar com parte do conselho, fomos também conversar com parte da diretoria executiva do próprio Camprev e foi acertado que nós iríamos dividir esse projeto de leis em duas situações. A criação do novo instituto, que não tem nada a ver com o Camprev existente, que ele será instituído e criado para os novos funcionários públicos que concursados forem, e este novo modelo vai ter vida própria. E nós teríamos que discutir o Camprev que nós temos hoje. Um Camprev deficitário e um Camprev superavitário. Então nós temos que tratar desse assunto. É um assunto muito delicado, ele tem que ser discutido sim a pelo menos 8, 10 mãos, porque não quero crer que venha acontecer o que aconteceu na capital, com aquela desinteligência de agressões. Não há necessidade. Por exemplo, aqui nós não vamos aumentar a alíquota do desconto, pelo menos é o que consta já em ambos os estudos. Mas vai ser uma das matérias que nós vamos discutir, sim. Parece-me também que há uma proposta já de alguns vereadores, eu não sei também se ela será do Executivo, no que diz respeito à revisão da terceira parcela dos 10% para 2020 do IPTU. São questões legais e constitucionais que nós temos que levar, sim, à discussão, para ver se cabe a nós, vereadores, porque ainda não consta do orçamento, mas para os estudos feitos à época do mapa de valores, os imóveis que foram aí contemplados com aumento de até 50% eram aqueles imóveis que estavam com uma defasagem muito grande. Então são questões que virão à baila e que nós não temos dificuldade nenhuma em discuti-las. E o consenso, se prevalecer, ou se não, iremos para a votação. O senhor falou que vai utilizar a sua época, a experiência como presidente da OAB Campinas para atuar na presidência aqui. Mas como o seu tempo no Legislativo, a sua carreira como vereador, pode te auxiliar na presidência e no trato com os outros vereadores? Em muito.
E quando que cheguei, eu tive que procurar o meu espaço. Me recordo que foi um trabalho difícil de ser conquistado, mas eu conquistei. Logo na sequência, eu fui convidado para ser vice-líder. O líder à época do prefeito Jonas era o vereador André Van Zuben. Depois eu fui convidado para ser líder do governo e eu desempenhei nesses últimos 2 anos. A convivência com os pares, ela é de suma importância. E você nunca falar meia-verdade ou inverdades, porque a verdade dita de uma vez só, você sempre vai repeti-la. Pode causar um mal-estar num primeiro momento, mas você não vai ser traído em alguns posicionamentos. O convívio com os vereadores, ele é imprescindível, de uma forma ou de outra. Eu tenho um relacionamento com todos. O próprio pleito que nós passamos aí causou um pouquinho de estresse, mas já, como eu disse, já passou. Agora é a união da base sólida da base para fazer com que essa Câmara desempenhe o seu papel como determina a própria Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica. Não vou misturar, em hipótese alguma, a liderança do governo que hoje vai ser exercida pelo vereador Rossini, a quem eu desejo sucesso. Mas a experiência desses 6 anos foi muito gratificante. Ela foi assim salutar, principalmente no respeito e na convivência e no dia a dia com os próprios pares. Como o senhor vê o papel da Câmara como fiscalizadora do Executivo? Imprescindível. Dia desses, eu vi uma matéria num dos matutinos aqui da cidade a respeito do fator indicações do vereador para situações a serem enfrentadas pelo Executivo. E a matéria ela era um pouco até assim, não dizendo o que penso eu como correto, porque é uma prerrogativa do parlamentar fazer a indicação. É ele que sabe os problemas que estão ocorrendo na sua rua, no seu bairro, na sua região. E é claro que é um longa-manos, é um braço estendido para a voz do povo. A voz chega no vereador primeiro, ele faz a indicação e acompanha se aquilo foi contemplado ou não. Então é salutar, é muito positivo. E esse trabalho, afora das indicações e cobrar as indicações, é o próprio espaço aqui no parlamento. Nós temos os vereadores que se classificam como oposicionistas, outros como independentes, e quero crer que em nenhum momento tiveram tolhido aqui o direito de pleitear aquilo que entende por direito, e é claro que se porventura o plenário se posicionar contrário, é que eu digo, o plenário ele é pleno mesmo, a decisão ali tomada ela é e tem que ser obedecida. Então, a fiscalização ela continuará. Eu quero também aqui reafirmar que nós estamos na fase aí da tramitação da comissão processante. O vereador Cirilo, o vereador Vermelho, o vereador Felipe Marquesi estão tendo toda a liberdade, como não poderia deixar de ser. Nós estamos dando seguimento aqui no que o vereador Rafa Zimbaldi delineou. Nós abrimos o próprio gabinete, desestruturamos para que fosse ali alocada o espaço para as audiências, oitivas arroladas pelo vereador Marcelo Silva, as oitivas das testemunhas arroladas pelo próprio prefeito. Então a comissão está a pleno vapor e não terá e jamais seria qualquer posicionamento contrário a gente impor alguma coisa ou a mesmo até propriamente dito a presidência. Então nós estamos num trabalho, eu acho que qualquer que seja o resultado do relatório, como eu tenho dito, ele vai ser levado a plenário. O plenário é soberano para decidir de uma forma ou de outra. Tá já, presidente. Muito obrigado pela presença aqui, pela entrevista. Eu que agradeço e desejo a todos um bom ano, um ano de realizações, um ano de muito trabalho, um ano profícuo. E esse foi então o programa Conversa com o Presidente, o primeiro de 2019, e a gente se vê numa próxima.